Podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Mais Saúde. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. As informações são do Instituto Nacional de Câncer. Diante desses dados alarmantes, conversamos hoje com o médico do TJBA, Rogério Tourinho, sobre o assunto. Vale ressaltar que estamos na campanha do Novembro Azul. Doutor Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gleice. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, principalmente durante o Novembro Azul. Doutor, o que é o câncer de próstata? Então, para lhe responder, eu teria que ir um pouco atrás falando o seguinte: a próstata é uma glândula, que só os homens têm, obviamente, que fica entre a uretra e a bexiga, de modo geral, assim, falando grosseiramente, e que essa próstata, essa glândula prostática, ela começa a aumentar de tamanho a partir de 40 e poucos anos. E além disso, além dela ter o que a gente chama de hiperplasia benigna, ou seja, o aumento benigno da próstata, só o aumento da glândula, ela tem também o câncer de próstata. Ela pode sofrer, os ácidos prostáticos, os constituintes dessa glândula podem se degenerar, formando, portanto, o câncer da próstata. Então, o câncer é isso, é uma alteração maligna nessa glândula chamada próstata. Muitas pessoas, inclusive eu, fico em dúvida também em relação aos sintomas. Então, olha, isso é muito importante, sua pergunta é muito importante, porque como na maioria dos tipos de câncer, a maioria deles, eles são no início que a gente chama silenciosos, ou seja, eles não dão sintomas. Eles só vão dar sintomas e sinais quando já estão mais avançados, o que é ruim, o que é perigoso. Sim. Com a próstata não é diferente, ela só vai causar, o câncer de próstata só vai ter sintomas e sinais quando ele já está mais avançado. Por isto é que é importante justamente fazer o exame periodicamente, anualmente, para que, se houver uma detecção suspeita e depois a detecção do câncer, sofrer um tratamento passível de cura, que leve o homem a ficar curado dessa doença. Agora, o câncer possui diversos fatores que influenciam no seu desenvolvimento. O senhor poderia citar, doutor, alguns que contribuem para que essa doença se desenvolva na próstata? Então, um dos fatores a gente infelizmente não pode controlar, que é a genética, né? A tendência, se existem casos na família, principalmente do pai, há uma tendência maior de que o paciente venha a ter câncer de próstata. Não é que ele vai ter, mas há uma tendência maior de ter. Esse a gente não pode controlar. E o outro, principal, como também em muitos tipos de câncer, é a dieta. Uma dieta muito rica em gordura, ela tende a estimular essa formação do câncer. Então é bom evitar isso. Então é importante adotar hábitos alimentares saudáveis. A atividade física também ajuda. Também ajuda. Na verdade, esses hábitos saudáveis não são só para câncer de próstata, para tudo, né? Coração, para tudo. Então é uma coisa que nós recomendamos, obviamente. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, estamos com o médico e diretor de assistência à saúde do TJBA, Rogério Tourinho, falando sobre o câncer de próstata. O exame de próstata é vital para o tratamento desse câncer, mas, infelizmente, doutor, é sabido que muitos homens evitam fazê-lo, né? Ir até o consultório, buscar o atendimento, muitas vezes por preconceito, o que atrapalha o diagnóstico precoce. Fala um pouco sobre os benefícios que o exame de próstata causa no tratamento do câncer de próstata. Isso também é muito importante. Na verdade, a gente tem notado que com essas campanhas, felizmente com essas campanhas de alcance maciço, nós temos cada vez mais, nós homens, procurando os urologistas para fazer o exame. Porque tanto que se veiculou isso, tanto que se divulgou isso, felizmente, mas ainda tem. A gente ainda conta com uma parcela da população que tem preconceito e tal. Óbvio que é um exame desagradável, mas é um exame muito rápido e que consegue, como eu disse antes, se a gente faz um exame bem feito e acrescenta outras coisas, como dosagem de PSA, etc., a gente consegue diagnosticar. E o diagnóstico precoce, como eu falei, leva a um tratamento mais eficaz, com grande possibilidade de cura daquela doença. E quando você pega, era muito triste para a gente, nós urologistas, quando a gente pega um paciente com um câncer de próstata já mais avançado, a gente sabe que não pode curar aquele paciente. A gente pode aliviar, a gente pode melhorar a qualidade de vida dele,
mas a gente não pode ter certeza de cura. E a gente conhece tantas pessoas que fizeram seu diagnóstico precoce e estão curadas até hoje. Eu não vou citar nomes, porque são pessoas até, de vez em quando saem na mídia, né? Pessoas conhecidas aí, famosas, e que são exemplo pra gente, porque trataram seu câncer de próstata há 10 anos, há 15 anos, estão ótimas aí. O que mostra até que hoje. é possível, né? Que é possível. Então, cuidar da saúde, prevenir é o melhor remédio. Exatamente. Então é o conselho que a gente dá. Faça seu exame periódico. É óbvio que não é um exame agradável, mas é super rápido, não é também nada que impeça que se faça o exame. E felizmente, a gente vê realmente uma maior procura. A propósito, doutor, a diretoria DAS, né, do TJBA, tem algum serviço aqui na capital ou no interior voltado a esse tipo de doença? Então, a preocupação da diretoria de saúde, seguindo as normas do CNJ, é a saúde geral da população, dos servidores e magistrados. Então, mas a gente não deixa de fazer. Agora mesmo estamos aqui com esse podcast alertando, estimulando as pessoas e nos colocando também, além desse momento que a gente tem aqui, inteiramente as ordens da população daqui do nosso tribunal para esclarecer dúvidas, né? Quantas vezes precisarem, a gente está às ordens para continuarmos com essas campanhas que são feitas anualmente, o Novembro Azul. Sim, e retomando justamente o Novembro Azul, que é um guarda-chuva, né? Fala um pouquinho da importância desse mês para a saúde do homem. Olha, eu noto que esse Novembro Azul, ele extrapola, claro que ele foi criado inicialmente para o controle de câncer de próstata, detecção e controle de câncer de próstata. Mas a gente vê que isso vai muito além, porque a gente observa que às vezes o paciente masculino ele é mais inibido do que a paciente feminina, né? Então às vezes ele guarda um problema urológico lá, não chega aí ao urologista, então e fica sofrendo, digamos assim, entre aspas, à toa, porque são patologias que podem ser tratadas. Quais são? Algumas delas, DSTs, que às vezes têm doenças sexualmente transmissíveis, ou disfunção erétil. Então, assim, a vantagem que eu vejo desse Novembro Azul extrapola para atingir a saúde do homem como um todo, que o paciente tem a chance de consultar um urologista e expor vários problemas que ele tem, que às vezes por um motivo ou outro ele não apresenta, e conseguir um tratamento super eficaz. Uma espécie de check-up. Um check-up, e que ele vai ter um resultado muito bom, porque às vezes a população pensa que não tem, pode acontecer, né, que tem uma patologia lá, ele acha que é de difícil controle, de difícil tratamento, e não é. Ele expondo ao urologista, ele tem um tratamento eficaz e muitas vezes fácil. Então o que acontece? Como eu digo, esse Novembro Azul, ele extrapola o câncer de próstata e abrange, a gente pensa assim, abrange o que a gente chama de saúde do homem, né? Que é um programa que tem a saúde da mulher, também tem a saúde do homem como um todo. E eu vejo isso, a gente vê isso ao nível dos consultórios todos urológicos, né, dos urologistas, e a gente recebe esse tipo de paciente e a gente fica gratificado em poder ajudá-los. Então fica aí a sugestão para você, ouvinte, dar o primeiro passo, né? Buscar a sua saúde, cuidar, afinal de contas é a sua vida que está ali em jogo. Doutor, muito obrigada pela participação. Nós é que agradecemos pela oportunidade de divulgar um tema tão importante e repito que continuamos às ordens para elucidar dúvidas, etc. Esse podcast é uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas, SEGESP, com o apoio da Assessoria de Comunicação, ASCOM. Para receber informações da SEGESP, solicite o link de acesso do grupo virtual do WhatsApp pelo número 719-8158-3628, 719-8158-3628. Querido ouvinte, o podcast Mais Saúde fica hoje por aqui. Lembrando que no canal do YouTube você escuta a esse e a outros episódios completos.